Olá pessoal, tudo bem? Estou começando meu dia aqui. Hoje eu decidi passar roupa. Nem sempre, quando eu passo roupa, nem sempre dá para varrer uma casa, passar um pano numa casa. Às vezes dá, às vezes não. E nem sempre dá para passar a roupa toda, porque eu preciso às vezes de ver comida para minha filha, mais nova, que vai para escola, né? Aí eu tenho que ver comida, que ela almoça 11 horas da manhã. Aí eu tenho que parar lá para as 10 horas, eu paro, aí vou para a cozinha e vejo a comida dela, né? Porque ela está se arrumando e a vida vai sendo desse jeito, né? Mas, e aí vocês? O que vocês estão fazendo nesse momento? Uns estão indo trabalhar, outros estão indo para academia, outros estão fazendo caminhada, né? Outros estão indo para a igreja, outros meditando. O meu jeito é esse: ser dona de casa, cuidar das minhas filhas, como muitas outras donas de casa, né? Por esse mundão afora. E é isso. Vou contar um contozinho pra vocês, pra distrair a cabeça, né? Quando eu era pequena. Vou contar historinhas de quando eu era pequena. Quando eu era pequena, já uns 9 anos de idade, assim. Eu moro num sítio, morava num sítiozinho, não um sítiozão, é um terreno onde tinha um morro grande, um terreno grande onde chamava-se de sítio, até hoje chama de sítio. Uma vez aconteceu, já de noite, na madrugada, a gente estava dormindo, né, cada um na sua casa, e aí, do nada, a gente começou a ouvir um cavalo do meu primo relinchando, e ele a noite todinha corria para lá e para cá, ia pro morro, retornava, relinchando, e isso passou a noite todinha fazendo isso. E quem é que tinha coragem de levantar e ir lá fora? Todo mundo estava com muito medo e ninguém teve essa coragem de ir lá fora para saber o que estava acontecendo. Aí chegou o amanhecer e todo mundo foi lá fazer os comentários, né? O que deve ter acontecido. Aí todo mundo procurou saber se alguém saiu para fora. É claro, né? Sair para dentro que não era. Ai, meu Deus do céu. Aí, uma tia minha disse que abriu a janela. Era aquelas janelas antigas, né? De madeira maciça. Ela disse que foi, abriu bem devagarinho a janela e viu o cavalo correndo pra lá e pra cá, né? Passando pela janela. Mas ninguém teve coragem de sair, é claro. Como eu falei. Aí falaram que era o Saci Pererê. Isso. A onda de que era o Saci Pererê. Porque o que aconteceu? Diz que o Saci Pererê fez trança naquele cabelão que ele tem, que eu até esqueci o nome. Aí fez trança e ficou a noite toda correndo com o cavalo, né? Minha mãe teve que ela de vez em quando cortava o cabelo dos pessoal. Minha mãe foi, pegou a
tesoura, o cabelo dele, a trança. Esse cavalo era um cavalo branco que tinha a crina de cavalo, né? Então, aí ele tinha uma crina bonita, e aí ela teve que cortar a crina no rentinho o pelo, porque tinha aquelas tranças, né? O pelo como se fosse realmente amarrado ali. Não sei se isso era verdade, eu não sei, mas que aconteceu. Teve uma vez que também a gente, à noite, sempre alguma coisinha acontece de noite. À noite, a porta da minha mãe da cozinha era uma porta de madeira maciça que não tinha janelinha. Tinha uma porta de madeira maciça na janelinha da frente, na porta da frente, que era a porta da sala. Mas a porta da cozinha não tinha madeira maciça. E essa porta já estava meio ruinzinha. Minha mãe escorava ela com alguma coisa, né? E ela era ruim de abrir também. Ruim de fechar e ruim de abrir, que arrastava no chão. Aí, de repente começou, a gente já estava tudo indo dormir. Já era meio de madrugada também. A gente acordou. Com barulhada de cachorro, que volta e meia isso acontecia, né, lá no sítio. Era barulhada de cachorro, era muito cachorro, né? E aqueles cachorros latindo. Aí, ó, o cachorro da rua latindo aí. Os cachorros latindo. E como se tivesse briga de cachorro. E aí, numa dessas brigas do cachorro, a gente não sabia o que é, porque era assim. Coisas aconteciam lá do lado de fora, a gente não saía, a não ser que fosse uma pessoa gritando, pedindo socorro, né? Aí todo mundo saía com a enxada. Bem, aí começou, né, os cachorros latindo como se estivessem atacando alguém ou alguma coisa, né? E aí a gente ficou tudo assim na cozinha, escutando aquele barulho. E quando chegou, de repente, perto da nossa porta da cozinha, a porta da cozinha chegava a estremecer. E a gente morrendo de medo de a porta cair, né? Ou abrir, porque afinal de contas, né? A porta não estava totalmente trancada direito, né? Mas graças a Deus não abriu. Mas era um alvoroço só, barulhada danada, e ninguém soube o que era aquilo. Ninguém soube por que os cachorros estavam fazendo aquela briga doida e que batiam até na porta, né? Como se os cachorros tudo brigando, batendo na porta, né? E aí, mais um dia, né? Mais uma noite, desculpa. Mais uma noite de terror. Teve uma vez também que eu e meus irmãos estávamos dormindo no quarto. E a gente tinha mania de deixar, porque era muito calor na época, só tinha um ventilador que ia pro quarto do meu pai e da minha mãe e pro quarto da gente, porque o quarto era, né, uma parede, aí tinha o quarto deles, tinha o quarto nosso, aí tinha aquela pilastra. Aí minha mãe botava um ventilador ali, um ventilador antigo, daqueles de ferro, não sei se vocês lembram. Quem é antigo deve lembrar daquele ventilador de ferro, né, que era pesadão. Aí o ventilador ia pro nosso quarto, ia pro outro. Então a gente às vezes deixava a janela, né, aberta no nosso quarto. Aí a gente tava tudo deitado, brincando. Aí do nada, uma pedra cai no meio da gente. Uma pedra, não sabe se quem jogou. A gente
ficou com medo. E a história era de que o meu tio, que já tinha morrido, que tinha jogado aquela pedra. Porque o povo é assim, né? Acusa até aqueles que não é pra acusar. Mas é isso que aconteceu. Ai, meu Deus. Eu rindo com minhas histórias, né? Às vezes eu fico rindo comigo mesmo. É isso. Um abraço pra vocês. Vou continuar aqui passando minha roupa. Se eu sentir vontade, eu conto mais algumas historinhas pra vocês. Não sei se vocês gostaram. Não gostaram? Se inscreva no meu canal. Tá bom? Um abraço, um beijo pra todos vocês. Tenham um bom serviço.